Estamos aqui no primeiro episódio do podcast da Nossa Quimera com um convidado super especial. Ele que esteve na nossa missão para Nova York no início do ano, em janeiro, que também me ensinou muito ao longo dessa viagem. Ele tem um currículo tão extenso que, por enquanto, eu vou resumir para vocês só dizendo que ele é diretor regional do Senac aqui do RN, mas também ele é palestrante, ele é executivo, ele é autor, ele é desbravador também da parte de tecnologia, mas principalmente é pai de 2 princesas e casado com uma colega arquiteta. Então, Ranieri, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, mas eu quero deixar com você essa sua apresentação, porque de verdade não consegui decorar de tanta coisa que tinha no currículo desse rapaz aqui. Marcela, bom estar com você, né? Que bacana estarmos aqui nesse papo, né? Aprofundando um pouco do que a gente conheceu lá, desconhecemos lá pessoalmente lá em Nova York, né? Um lugar bacana para se conhecer, né? Rapaz, bom demais. A gente teve a oportunidade de se conhecer aqui, mas não se conhecer. Se conheceu em Nova York. Conheceu em Nova York, que negócio chique, né? Porque tinha que ser. Pois é, não, mas o currículo maior é esse, né? O esposo de Evânia, né? Que também sua colega arquiteta, o pai de Ellen e Natália, duas meninas que mexem muito aí fazem muitas provocações no meu dia a dia. Uma da geração, finalzinho da geração Z, outra da geração Alfa, mas já completamente diferentes, né? Sou professor da faculdade Senac e tô como diretor do Senac, já professor há mais de 20 anos. E é isso, acho que em linhas gerais é isso aí. Tá bom, ele foi modesto, gente, porque tem muito mais coisa. Mas vamos lá adiante. Ranieri, eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão de como foi, primeiro, como que você definiu ir para a NRF esse ano. Eu sei que você acompanha as tendências há diversos anos, que você traz também isso para a sua sala de aula e para todas as ações que você pratica como executivo. Mas como que foi o despertar para você ir para a NRF? E na sequência a gente traz um pouco do conteúdo que foi visto. Bem, uma coisa é ouvir falar, né? Outra coisa é experimentar. Então, eu sempre tive muita vontade de ir a Nova York. Infelizmente, as agendas não tinham permitido, né? Eu fui aluno de administração, né? Sou administrador, mestre em administração. Então, a gente sempre olhava para Nova York como um lugar, assim, como pelo menos eu vi, assim, um dos berços da gestão, né? Então, poder estar lá vendo as tendências do mundo do varejo em específico, mas vendo outras coisas também, traz uma vivência e uma capacidade, mesmo naquele frio, mas foi muito bacana poder estar lá vivenciando essa experiência. O frio vale a pena, gente. É só a gente estar bem agasalhado, né, Ranieri? Assim que chegou no primeiro dia, como é que eu posso comprar e tal, alguma coisa? A gente já vai, compra, se equipa. E o restante é tranquilo de lidando, né? Tem uns amigos que moram na Alemanha, que também é bastante frio, dizem, olha, não existe gente com frio, gente mal vestida. Se você tiver uma roupa adequada, você não vai passar frio, não. Passa não, de forma alguma. E é muito movimento também, né? A gente não para lá. Bastante. É andando, é dentro de transfer, é se conectando com muitas pessoas. Mas agora, propriamente, do conteúdo da NRF, foi bom você ter ido? Foi decepcionante você ter ido? O que foi que você viu que realmente conseguiu transformar o seu olhar? Ou então, poxa, eu não tinha parado para atentar para essa parte? Ou então, algo que lhe impactou muito nesse conteúdo da NRF? Bem, você fez uma pergunta para mim parecida com essa no ônibus, né? A gente estava indo, você fez uma pergunta muito parecida. Você me perguntou o que eu diria uma coisa só, né? Uhum. Depois acho que a gente até gravou sobre isso também. E, de fato, a NRF ela me impactou muito por eu ser administrador e ter estudado conceitos de gestão, e principalmente em marketing. As minhas aulas, eu comecei dando muita aula na área de marketing com tecnologia aplicada ao marketing. Então, aprendi muito com o Kotler e com diversos outros que a gente precisa ter a melhor forma de fazer abordagem com as pessoas, né? Para vender um produto, vender um serviço, tem uma lógica por trás disso. E não é que essa lógica deixou de ser válida, mas ela, na NRF, ela deu uma virada tão grande para mim, que foi o que eu disse para você, né? Assim, eu aprendi a fazer marketing, por exemplo, para pessoas. E lá na NRF eu vi que não dava mais para fazer marketing só para gente. Eu tinha que fazer marketing também para agentes de inteligência artificial. E isso alugou um apartamento na minha cabeça, viu? Mas agora você vai ter que explicar para quem está acompanhando a gente o que são os agentes. Explica um pouquinho, não só com o que foi visto na NRF, mas também com o seu conhecimento de mundo acerca do assunto. Bem, os agentes de inteligência artificial, eles são tidos como
tecnologias autônomas, mas muito embora eu não sei se a palavra autônoma é exatamente adequada a isso, mas são sistemas de inteligência artificial que são, na grande maioria deles, construídos por pessoas normais como a gente, e que eles agem de forma autônoma, ou seja, diferentemente de quando você entra no chat GPT, que você coloca lá uma mensagem e ele traz uma resposta, e que você vai dando outra resposta, mais outra mensagem, ele traz outra resposta, o agente, você dá um objetivo e ele age de acordo. Você pode, por exemplo, dizer assim, olha, eu gostaria de comprar um microfone como esse. E ele conhecendo que você trabalha com arquitetura, que você trabalha com administração, que você faz podcasts, já com base nas interações que você tem, você dando um limite para ele, olha, eu quero fazer para isso, para aquilo, ele vai fazer algumas poucas perguntas e ele vai lá pesquisar na internet, vai entrar no site da Amazon, vai entrar no Mercado Livre, vai entrar no site que for, vai escolher, pesquisar os melhores produtos, vai ranqueá-los de acordo com critérios que ele acha que é mais interessante, vai poder lhe dizer, por exemplo, esse aqui é a melhor opção, e se você tiver deixado ele configurado para tal, ele compra e manda deixar. Ou seja, é o James, né? Assim, ou seja, é o mordomo que vai fazer o nosso trabalho, não para que a gente deixe de ter o trabalho, mas para que a gente possa fazer outros trabalhos. Eu acho que é como se fosse um secretário, mas que ele está muito mais dentro da nossa cabeça do que um James, por exemplo, porque teve acesso ali a diversas interações que a gente fez com aquela plataforma, né? Então, eu acho que é meio que vai pensando como a gente, né? Eu acho que a ideia é essa, né? Vai pensando como a gente, exatamente. Isso é poderoso e também traz um medinho, né? Eu acho que por tudo que a gente já viu de tecnologia que veio acontecendo, sendo utilizado para uma coisa muito boa e uma coisa, às vezes, não tão boa assim, mas vamos focar no que é bom. Você falou em outra vez que a gente conversou, Ranieri, sobre essa parte. Eu até fiz um agente e tal, mas eu não tive coragem ainda de colocar o meu cartão de crédito lá cadastrado para que ele finalizasse tudo, porque eu sou um pouco mais conservador, né? Como que você vê essa parte? Isso aí é algo que logo vai ser superado e que todo mundo vai fazer essas compras através de agente de forma super fluida? Ou você acha que vai ter uma resistência do mercado ainda muito grande para que isso aí aconteça de A a B, né? De A a Z, aliás, do início ao fim, de forma autônoma com os agentes? Marcela, tem algumas estatísticas rodando na internet aí. Eu estou tentando lembrar qual foi a fonte aqui e não saiu, mas assim, uma das matérias que eu vi dá conta de que apenas 16% da população já usou uma ferramenta de inteligência artificial generativa. Então, aí a gente está falando já de um outro passo de pessoas que usaram ela como uma forma de um agente de comércio. Uhum. Então, todo tipo de tecnologia tem um nível de evolução, tem um nível de resistência, de maturidade, vão ter os first adopters, né? As pessoas que vão sair na frente e vão testar, e vão bater cabeça e vão aprender muito mais rapidamente também. E tem outras pessoas que vão vir na sequência, né? A gente estava na maior feira de varejo do mundo. A gente estava lá ouvindo o CEO do Google, que há vários anos, vocês mesmos me disseram isso, há vários anos ele não ia na NRF, sempre ia alguma outra pessoa da Google lá. E ele foi pessoalmente para anunciar uma coisa que eles chamam de Protocolo Universal de Comércio, que eles fizeram em parceria com a Walmart e com outras empresas, e que basicamente ele faz o seguinte: quando eu quero comprar algo de alguém, eu ligo para alguém, eu entro no site de alguém, eu tenho que falar a língua, digamos assim, daquela pessoa que está me vendendo. Se eu colocar uma ferramenta para poder pesquisar no site da Walmart, pesquisar no site da Americanas, cada um deles vai ter uma linguagem de programação diferente. Vai ter um caminho para que ele chegue até o pagamento de forma diferente. Esse protocolo universal, ele basicamente unifica esse caminho. É como se fosse o inglês. Fosse uma língua comum. Então, eu não preciso conversar com o Walmart antes para poder comprar do Walmart. Se eu montar o meu sistema falando inglês, ele vai falar com o Walmart, com Americanas ou com qualquer outro. Então, a gente vê uma evolução muito significativa de dois grandes players, inclusive, no mundo, né? E que a tendência é que isso se
cascateie para os diversos lugares do mundo, né? Minha amiga Luana Batista, lá da Fé Comércio, ela diz uma coisa que eu acho muito bacana. Ela sempre fala para isso, mas não é a frase dela, mas ela diz o seguinte: o futuro já chegou, ele só está mal distribuído. Então, existem países e lugares, como os Estados Unidos lá, que a gente já vê coisas acontecendo. Algumas coisas no Brasil também já estão acontecendo, então a gente está falando de tendências e possibilidades. Vai haver um nível de implementação? Vai sim. Vai haver um certo nível de demora. Pode haver para uns lugares e para outros não, mas sair na frente significa estar mais preparado para aquilo. Não quer dizer que você vai ter mais sucesso, mas quer dizer que você vai estar mais preparado para aquilo, né? Então, o comércio agêntico, que foi o que a gente viu lá na NRF, trouxe esse grande desafio, trouxe essa mudança, como eu falei, do apartamento que mexeu na minha cabeça, porque aquele agente, Marcela, que me conhece, ele entra na marca X, na marca Y e na marca Z. E ele sabe que eu já interagi com ele, a marca X, ele não me interessa. E por mais que eu possa dizer assim, na época eu disse a você, não coloquei o cartão de crédito. Faz uns 3 meses, mais ou menos, que a gente teve essa conversa. Hoje o cenário já é bem diferente. Olha, só 3 meses? Só tem 3 meses, porque eu já consigo colocar hoje de manhã mesmo eu estava fazendo um teste com uma ferramenta, com Manos, e já dá para colocar o seu cadastro em um determinado local reservado no meu computador. Aí já fica muito mais simples. Eu estou falando de 3 meses. E pode ser até que existisse lá atrás, há 3 meses atrás, talvez eu não conhecesse. Então, de fato, essa é uma mudança que acontece de forma muito rápida, tem acontecido de forma muito rápida e que eu fico pensando, caramba, se eu não convencer aquele agente a escolher a minha empresa, ele sai. Ele vai embora. E diferente de uma relação entre pessoas, eu vou comprar de Marcela da Quimera. Porque eu tenho uma relação com ela, eu gosto do trabalho dela, bacana. Isso é a minha escolha pessoal, por conta da história que a gente já tem de relação entre cliente. Só que um agente, ele considera isso também, mas ele é muito mais frio. Ele é muito mais objetivo. Então, se Marcela não conseguir mostrar claramente que o produto dela tem um preço mais alto, porque ela vai entregar esse outro valor, e que para você comparar, você tem que somar isso na conta, o agente vai para a próxima porta. Se ele bater no site de Marcela, ou se ele fizer um contato pelo WhatsApp com o pessoal do seu time e o pessoal demorar a responder, ele bate na outra porta. E aí, na planilhinha que ele vai fazer no final, lá dizendo assim, ranking, escolha a empresa X, Y ou Z, pode ser que a Quimera seja a 4ª, porque falhou alguma coisa no processo Então eu tenho que convencer o agente a comprar da minha empresa. Não é só mais como eu tenho lá em casa, eu tenho que convencer minha esposa, Natália ou Ellen, né? Eu tenho que, porque quando eu vou comprar roupa, por exemplo, eu peço opinião a todas 3, né? Todas 3. Tenho que convencer os agentes, isso muda muita coisa. Gente, isso realmente muda muita coisa. Trazendo um pouco para a nossa realidade, né? Aqui, eu até citei, a gente deu uma palestra na semana passada, compartilhando um pouco do que foi visto na NRF, e um dos slides tinha um print de uma conversa que eu tive no Instagram. Um colega de um colega meu estava no Instagram e ele tinha ido, recentemente eu fui para a Euroshop e antes disso eu fui para Berlim, lá na Alemanha. Então foram 4 dias eu explorando bastante, e aí essa outra pessoa foi 1 semana depois de mim. E ele começou a postar os mesmos lugares. E depois foi um que eu digo, não é possível. Ele postou no mesmo bar que eu tinha ido e com a mesma cerveja. Eu digo, não, o que é isso? Ele tá com o mesmo roteiro que eu tive, eu fui ter onda com ele, né? Eu digo, meu amigo, como assim? Você também foi nesse bar? Ele disse, todo o meu roteiro foi baseado no ChatGPT. Eu digo, o meu também. E aí, na mesma hora, o que acendeu na minha cabeça foi... O que é que essas empresas, ou então esses locais, estão fazendo para estar em evidência para o ChatGPT, para uma inteligência artificial, que eu tenho um perfil totalmente diferente dele, mas está a classe social, ou então nível de estudo, ou então alguma coisa do nosso perfil ali, a idade estava próximo. Então, sugeriu a mesma coisa para nós dois. Como que eu faço para minha empresa ser percebida para o público-alvo que eu atuo, né? Para o nicho que eu quero trabalhar com. Então, isso daí não sai da minha cabeça desde então. E eu já vi que tem um caminho para ser feito, não que seja difícil ou fácil, mas existe um caminho. E que até então a gente não estava considerando ser analisada por essas ferramentas, né, Ranieri? A gente não estava até então, era isso. Eu estava preocupada em ser relevante para a Ranieri muitas vezes pessoalmente aqui. Porque eu sabia que ele iria indicar meu trabalho, então ele iria contratar meu trabalho. No entanto, o jogo agora muda. Muda. E essa relação entre as pessoas, ela continua muito importante. Não, claro, porque, muito provavelmente, o serviço que eu tive com você, alguém
eu vou comentar em algum lugar. E esse comentar em algum lugar vai ser captado pelas ferramentas de inteligência artificial. Você quer um exemplo clássico? Um tempo atrás, quando surgiu o comércio eletrônico, as pessoas perceberam a importância de ser encontrados. Por isso, passou a usar uma coisa que se chama na internet de SEO, que é a otimização dos motores de busca, para que você seja melhor ranqueado nos motores de busca para serem encontrados mais rapidamente. Ou seja, você quer estar no primeiro do Google. É isso? Vocês já devem ter percebido que quando você faz uma pesquisa hoje no Google, você não, por mais que você pague, você não é mais o primeiro. A primeira resposta que vem é o quê? É uma resposta feita por inteligência artificial generativa. O Google, mesmo recebendo para poder colocar as pessoas mais bem ranqueadas, ele passou a entender que as pessoas fazem pesquisas hoje na rede social, no Google, por exemplo, de forma mais... Eles fazem perguntas. Onde é que eu poderia encontrar um arquiteto que trabalhe com merchandising? Eles fazem essa pergunta. E aí ele vai trazendo as respostas com base em inteligência artificial. Então, e a inteligência artificial generativa, feita com base em quê? Naquilo que eles pesquisam e encontram na internet. Então, o próprio Google está fazendo essa mudança. E mais, se você... No finalzinho, ele ainda sugere assim, eu tenho essas empresas aqui que tem esse perfil. Se você quiser, você clica no botão e compra ali mesmo, sem sequer sair da página do Google para ir para a empresa, para o site da empresa. Você pode vender pela rede social, pela internet, sem sequer ter um site. Isso é insano do ponto de vista da mudança. Então, por isso, Marcela, que eu lhe respondi naquele dia que o comércio agêntico era algo que teve muitas outras coisas na NRF. Mas era o item que mais me chamou a atenção. E para quem está assistindo, pode até pensar assim, porque eu acho que eu dei sorte, né? Foi a primeira vez que eu fui na NRF e o principal tema que se teve foi a inteligência artificial, que é um tema que eu estudo há bastante tempo. O futuro do trabalho é um tema que eu faço palestra há quase 10 anos. Então, a IA foi um dos temas que já apareceu há um bom tempo para mim, eu venho estudando. Mas quanto mais inteligência artificial a gente via aplicada, mais espaço para usar o humano onde mais importa, né? Que é muito daquilo que você fala bastante também, né? Inclusive nos seus projetos aí de arquitetura, nas suas falas que eu tenho visto também, acompanhado. Só que é usar o humano naquilo que é mais importante e não em qualquer coisa. Eu não vou usar o humano para poder receber uma mensagem inicial, verificar a data que o cliente quer alguma coisa. Não, isso é tudo muito burocrático. Eu quero o humano conversando com a pessoa. Eu acho que isso é uma outra virada de chave que a gente vai ver aí muito, muito forte. É uma virada de chave mesmo. Então, a gente tem aí 2 pesos, vamos dizer assim, né? Primeiro, a gente tem que ficar visível para essa inteligência artificial. Isso aí vai além da nossa... Relevante, exato. Relevante. Porque, lógico que continua sendo ótimo a gente ser indicado no boca a boca, mas isso em algum momento vai ter que reverberar na internet. A pessoa vai ter que fazer uma avaliação, sei lá, no Reclame Aqui, ou então em algum local que hoje é de reputação, né? Não é nem de reclamação, Reclame Aqui. Eu sei que eu tenho uns amigos lá que já me ensinaram isso daí, é de reputação. Então a gente tem que estar com essa reputação em dia e relevante também para ser encontrado. E outra, ao mesmo tempo... Isso, contrabalancear, valorizando o humano para fazer aquilo que tem que ser feito. Então, realmente, foi um NRF, já faz 4 anos que eu vou para de Nova York, em específico. Foi a primeira vez que eu vi um palco totalmente dedicado a um tema, que foi o palco de IA. Ele era um pouco distante, né, do restante do pavilhão das palestras, das demais palestras, mas realmente foi um tema transversal, que em todas as palestras, acho só uma que não falou a respeito de inteligência artificial, bem focado, né, mas todo o restante falou bastante. Ao mesmo tempo que falava da importância do humano. Então, essa balancinha aí, mas eu acho que principalmente essa nova mentalidade que nós temos que ter e também os nossos negócios. E aí, Ranieri, eu queria que você trouxesse um pouco mais ainda aplicada a inteligência artificial no seu dia a dia. Agora, eu não vou trazer exemplo do seu trabalho. Agora, eu vou trazer aquele que você compartilhou comigo na última palestra, da sua filha. Coisa pro dia a dia mesmo. Fala um pouquinho pra galera ficar por dentro. Pois é, eu uso bastante a IA. Uso realmente muito, tenho diversas formas de aplicação da inteligência artificial. Uma delas, que eu conversei com a Marcela, eu acabo viajando muito. E nessas viagens acaba que você não está tão próximo como você gostaria. Como eu disse, eu tenho 2 filhas, né? 2 adolescentes, uma de 13 e uma de 16. E às vezes a gente precisa
dar algum suporte, e às vezes aconteceu, eu me lembro que uma vez eu estava num evento fora e minha filha ia ter uma prova no outro dia, e ela fazia, papai, eu preciso de ajuda porque eu não estou conseguindo responder, essa questão. E eu tentando explicar para ela pelo telefone, fiz uma chamada de vídeo, e depois fiquei pensando, cara, eu acho que eu posso ajudá-la mesmo sem eu estar lá. Então eu passei um sábado de manhã, não foi tomando um vinho que eu não bebo, mas assim, foi um sábado bem relaxado, conversando com uma das IAs, nesse caso foi o ChatGPT. Eu sou analista comportamental, né? Eu trabalho com DISC, análise comportamental DISC, ou seja, o fator humano para mim sempre foi muito importante. Mesmo que eu seja visto como pessoa de tecnologia, mas já uso há mais de 15 anos análises comportamentais para liderar pessoas e para poder ajudá-las a empoderar a gente para alcançar objetivos. E aí eu peguei a análise comportamental da minha filha, coloquei dentro do ChatGPT, comecei a conversar com ele sobre como é que ela funcionava, quais eram as demandas que ela tinha, que tipo de perguntas ela tinha me feito, e ele perguntava e respondeu, eu dizia assim, que é muito importante, gente, se eu puder dar uma dica para vocês de uso de inteligência artificial, não se foquem nas perguntas, não se foque na resposta, se foque nas perguntas. Peça para a IA lhe fazer pergunta, por exemplo. E eu fiz muito disso. Se para mim ser um bom pai, o que eu poderia fazer para poder melhorar, ajudar a minha filha? E aí eu construí um GPT, chama Ellen, que é o nome dela, da minha filha, né? E aí ele ajuda ela a fazer respostas de questões, né? Ele ajuda ela quando tem alguma situação com alguma colega, alguma coisa que ela porventura não consiga desabafar, ele meio que funciona como, ele acalma ela, ajuda a direcionar para o caminho que, olha, vai conversar com a mamãe se for um assunto assim, vai conversar com o papai, ou se ela tem alguma dúvida sobre amizade, como é que você é, veja que você é uma pessoa assim, o seu DISC mostra isso. Então eu ajudei ele a entender um pouco dela, para que na minha ausência, e não só na minha ausência, sabe, Marcela? Porque às vezes os filhos, né, eles não estão naquele humor de sentar com o papai e conversar. E no meu tempo, a gente tinha que saber quem eram as pessoas que os nossos filhos conversavam, as pessoas que os nossos filhos andavam. Hoje em dia a gente tem que saber também onde é que os nossos filhos estão acessando, que rede social ele está usando, com que pessoas ele está conversando. E eu preferi criar um ambiente que tivesse sido controlado por mim, que tivesse algum nível de controle, porque senão ela iria buscar outros ambientes. Então, esse é um dos usos que eu faço. Tá? Não tenho pretensão de substituir psicólogo, professor, não é isso, nem a minha função enquanto pai. Claro. Ele é um suporte adicional, ele potencializa o meu papel enquanto pai. Gente, não vou mentir, não, que eu me emocionei aqui um pouquinho, mas para ver, eu acho que a gente consegue ver muito além, não é isso de substituir de forma alguma, Ranieri. Eu tive o prazer de lhe conhecer um pouquinho, né, nessa viagem, por isso que eu fiz questão também de, ao lhe apresentar, não só dizer todo o currículo maravilhoso que você tem na sua trajetória profissional, mas principalmente eu vi a importância da família nessa viagem. E aí quando você chega e diz que uma ferramenta de IA, que é algo tão, às vezes, até desumano que falam, né? Não, cada vez mais vai ser humano. Então me emocionou sua fala, de verdade, nessa preocupação de pai, de ver ali, não, olha, minha filha, normalmente ela pensa desse jeito, né, eu gostaria, perceba que mesmo quando eu não estiver ali fisicamente com ela, eu quero ser todo o amparo, então ela sempre vai estar ali comigo de alguma forma, então eu acredito em vida eterna, com certeza, eu acredito que laços também são eternos. Teve uma vez que eu passei por uma situação, vamos lá, vamos borrar a maquiagem aqui. Eu tava dirigindo e na hora eu parei e comecei a chorar, meu pai tava numa situação lá, enfim, ele tava sedado na Covid, e toda aquela coisa, eu parei e disse, gravei um vídeo pra ele, eu digo, pai, você vai sair dessa? E pode ter certeza, agora, que ele não queria que eu dirigisse sozinha, porque você é mulher, porque não, aquelas coisas, né? E eu disse, olha, pai, a partir de agora pode ficar tranquilo, você já me ensinou, né? Tudo que eu precisava saber, agora eu vou daqui pra frente, mas eu tenho uma certeza, que pra sempre você vai estar dentro de mim. E aí eu fico vendo uma extensão dessa, da forma de você interagir com sua filha através de uma tecnologia. Gente, isso é muito poderoso, se utilizado com responsabilidade, com todo esse amor que você tem aí por trás também, né? Mas eu não consigo nem imaginar quais os desdobramentos que a gente vai ver, e eu não tô falando daqui a 20 anos, não, eu tô falando daqui a 2 anos. Como isso tudo vai estar, assim, 3 meses, né? A gente já comentou de mudanças, eu já fui a 4 NRFs de Nova York, mas assim, realmente faz 2
2 anos que tem mudanças muito significativas por conta da inteligência artificial. Eu acho que agora vai ficar assim, exponencial, sei lá, a que ponto, né? Então, muito legal ver essa sua aplicação, não só para coisas mais faladas no mercado, mas também para esse nível familiar, para esse nível de humanização. Parabéns. Eu acho que é muito importante, né? A gente ter essa... Isso tem a ver com valores, né? São os valores que a gente compactua. E você vê, por exemplo, hoje de manhã eu estava brincando com as minhas filhas. Depois eu falo sobre isso, mas vocês estão vendo que eu estou com óculos de IA aqui hoje, né? Com o Ray-Ban Meta Display. Eu estava usando um outro, que era um outro da Meta, e hoje de manhã eu disse, eu vou sair com esse aqui, e aí sentei lá com elas duas e minha esposa, e aí sentei na mesa do café da manhã e queria ver qual era o feedback delas, né, por conta que esse aqui é bem menos discreto do que o outro. Ele é um óculos bonito, mas é menos discreto do que o outro que eu estava usando. Eu disse, eu quero ver qual vai ser a reação delas quando eu sentar lá com óculos diferentes. E aí, Natália, que danada é isso, papai? Esse óculos não é a sua cara, papai, não tem o seu estilo. Mas essas relações entre ou seja, a relação ela aproxima. Isso não tem, a tecnologia não precisa distanciar ninguém. Eu sou professor universitário, professor da Faculdade Senac, do Rio Grande do Norte, e uma das coisas que eu estava conversando com a minha filha esses dias, com a Ellen também, e ela dizia assim, papai, eu estou com uma dúvida na questão de matemática. E eu não sou nessa mãe, é engenheira e arquiteta. Engenheira química e arquiteta. Então, tem muito mais habilidade em matemática do que eu, e ela não estava lá e eu não estava conseguindo. Aí eu disse, vamos fazer o seguinte, Ellen, vamos tirar uma foto dessa questão e vamos colocar numa ferramenta gratuita, fica a dica muito boa, Notebook LM, da Google. Ela é fantástica. Se você pega conteúdos, textos, e ele transforma aquilo em apresentações, vídeos, flashcards, podcasts. Eu vinha no caminho agora para cá, Marcela, tentando dar uma relembrada, fazer um outro parênteses, relembrada dos assuntos que a gente estava conversando. Eu coloquei o PowerPoint da minha apresentação no Notebook LM. Ele gerou um podcast de 2 pessoas conversando sobre o assunto. Parece aqueles podcasts super fantásticos, como esse aqui. Então, a Ellen foi, sentou, colocou a questão de matemática, tirou uma foto, e eu disse, agora peça para fazer um vídeo de 5 minutos no máximo, lhe explicando qual é o conteúdo dessa questão, como é que ela é feita e qual é a resposta. Tá na minha rede social, Ranieri com Y no final, Pimenta, depois você procura lá, você vai ver o vídeo da resposta que a IA trouxe. Você não substitui o professor, mas ela não tinha um professor à disposição naquele momento. E aquilo empodera, ela consegue chegar no outro dia, não para perguntar qual foi a resposta, mas poder entender, professor, e esse raciocínio aqui, por que funcionou assim? Então você consegue dar um passo além. As ferramentas de IA, né, você pode escolher ser medíocre. Isso é uma escolha. Né? Porque a gente vai dizer, tem pessoas que vão dizer, você vai usar IA para botar e fazer a pergunta e vai dar a resposta. Claro que vai. Vai ter gente assim. Mas você não viu quando sua mãe lhe disse que você não é todo mundo? Então faça as suas escolhas. E eu tenho certeza que você não vai escolher ser medíocre. Então eu não posso medir o mundo pela mediocridade de alguns. E nem posso me limitar porque alguns são medíocres. Ela pegou, fez a questão e ela foi conversar com a professora não sobre a resposta da questão, mas aquele passo do X para o Y, por que veio para lá? Então, é sobre potencializar o ser humano. Não é sobre limitar. É sobre fazer coisas que a gente não podia fazer, mas que agora a gente pode. É muito massa. Esse assunto aqui a gente demora aqui umas 3 semanas, eu só vou aprender com o Ranieri. Inclusive, eu já agradeço, porque ele me ensinou muito durante a CNRF. Claro, a gente vai aprendendo sobre diversos assuntos, mas tem uns que a gente tem mais facilidade e mais dificuldade também, né? E ele é essa potência em tecnologia também, mas de humanidade com certeza também. Obrigado, mas, Ranieri, vamos falando um pouquinho mais sobre a missão em si. Já entramos no tema até mais profundo do que eu imaginava aqui. Um pouco mais profundo. Espero que a maquiagem esteja ok. Tá ok. Obrigada, meu amigo. Mas vamos falar também um pouquinho sobre como foi estar nessa imersão, né, junto. A gente foi numa missão liderada pela Central do Varejo com a CDL Natal. Então, a CDL Natal fez essa movimentação e nos proporcionou estar lá, junto a diversos outros empreendedores do Brasil afora. E eu quero trazer um pouco da sua percepção.
de como foi, tirando um pouquinho frio, porque depois você se preparou, ficou tudo certo, né? Você também já tinha aí você já sabia como se comportar no frio. Mas fala um pouquinho como que foi a parte da missão em si. O que foi que você achou legal? O que é que mudou também? O que é que acrescentou na sua visão de mundo? Acho que a primeira coisa foi uma missão extremamente organizada, né? Você fazer uma missão com mais de 200 pessoas, como a gente estava lá, e as coisas acontecerem na hora, saírem na hora, você ter... Eu, por exemplo, tinha 200 e poucas pessoas, 230, se eu não me engano, e tinha programação diferente para cada grupo. Então, para cada gosto de pessoa, você tinha um tipo de programação diferente. Então, está longe de ser uma coisa de massa, uma coisa muito personalizada, muito estruturada. O conteúdo, durante, inclusive, a própria feira que é realmente fantástico, né? Assim, a produção de conteúdo, a equipe de suporte para produzir conteúdo, você está lá para poder aprender, porque o conteúdo vai estar prontinho para você poder consumir aquilo que você viu e aquilo que está acontecendo no outro lugar, né? Porque eles também fazem essa curadoria, né? A parte das experiências, né? Eu teve a oportunidade, eu tive com você, nas experiências em algumas lojas. Também é muito bacana, porque você tem uma coisa eu falar, outra coisa é você experimentar, né? A capacidade de experimentar no ser humano é completamente diferente. Então, você viu, eu tive em algumas lojas lá, e realmente foi muito rico. No meu caso, em especial, teve também uma outra questão da tecnologia, porque, por exemplo, esse óculos aqui que eu comecei a falar, é um óculos Ray-Ban Meta Display. É um óculos que tem inteligência artificial. Posso falar um pouquinho mais sobre o impacto disso depois, mas em linhas gerais, ele tem uma das funções que ele tem, é que eu posso, aqui na tela, vocês não estão vendo aqui, mas se eu fizer assim, ele aparece aqui na tela, como está aparecendo para mim aqui. No caso, agora apareceu o meu WhatsApp. Eu vou afastar aqui para o lado para tirar do WhatsApp, e se eu fizer 2 vezes aqui, ele volta, e eu estou vendo aqui na tela o que está acontecendo aqui no celular. Quando eu ia fazer um deslocamento de um lugar para outro lá em Nova York, a gente andou muitos lugares, a gente anda a pé, né, por conta da proximidade e a facilidade, ou então entra no metrô, no ônibus, ele vai mostrando aqui na tela, Marcelo. Vou para aqui, entre tal canto. Essa experiência, infelizmente, ainda não está disponível no Brasil. Eu tive a oportunidade de experimentar porque eu estava lá. Esse óculos, por exemplo, a Meta parou de vender agora lá nos Estados Unidos porque deu mais do que o que eles podiam produzir. Parou de vender agora. Tá com uns 2 meses que eles não estão vendendo óculos, estão querendo retomar já a venda, mas não retomou. Mas aqui no Brasil, inclusive, né, assim, para não ficar pensando que é só de fora, aqui no Brasil tem esse mesmo óculos, só não tem o display. Mas ele faz o que a gente pode até conversar aqui depois, coisas que são... Então, você vai para lá, você pode experimentar uma tecnologia que você não vê lá, que você não vê aqui, né? Isso não é porque lá é melhor ou pior, não. Simplesmente é porque o mundo está dividido, o futuro está dividido de forma diferente em vários lugares. Então, eu capto um pouquinho de lá e trago para aplicar aqui. Então, a missão me deu experiência de poder participar de uma missão extremamente organizada, com conteúdo espetacular, com um nível de organização que me deixa muito tranquilo, porque você vai para fora do país, você fica assim preocupado, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, preciso disso, preciso daquilo, e o pessoal deu todo o suporte. E também, assim, e por fim, mas não menos importante, eu estava todo dia de manhã, eu tomava café com o executivo do Red Hat, como a gente viu lá, né? O menino, esqueci o nome dele. Tava lá com o pessoal da reserva, com o pessoal lá do mercado, do Reclame Aqui, ou de várias outras. Você está aqui conversando com essas pessoas aqui ao lado. E não é que elas sejam melhores e piores do que você, não, mas porque muito provavelmente você não teria acesso a essas pessoas. E provavelmente você aprende e você ensina. Mas o bacana é você poder conviver, né? Tem um encerramento que a gente fez lá também na Universidade de Colômbia, né? Com encerramento lá, com atividades muito práticas. Então, de fato, experimentar e vivenciar é diferente de ouvir falar. Eu começo, por exemplo, a minha palestra sobre a NRF, eu começo falando, o meu primeiro slide é o seguinte: a NRF traz muitas tendências e insights, né? Mas é muito mais perigoso você querer abraçar tudo e acabar não executando nada, né? Porque você tem muita coisa lá, então você tem que escolher o que você está lá, você tem que escolher o que você quer ver, como você quer olhar. Então isso recomendo.
Que ótimo, que ótimo. Foi legal você trazer essa fala, Ranieri, também, porque muitas vezes o pessoal diz, ai, Marcela, eu fiquei acompanhando, queria até que você tivesse postado mais. E aí sempre eu fico naquela. Né? Não dá tempo, porque eu sempre vou priorizar uma comunicação como essa aqui, direta, entendeu? Então, são oportunidades que a gente vai tendo lá, que vai ampliando a nossa visão, a nossa, assim, o nosso repertório também, ver a sua perspectiva, que é totalmente diferente da minha, aprender com os outros, isso aí pra mim é o mais rico. Além, obviamente, do conteúdo da NRF, que é inquestionável, além de toda a agenda oficial que existe, né? Mas existe um extra que é tão importante quanto. A gente fez um passeio de barco ali, a gente viu a Estátua da Liberdade, a coisa mais linda, um frio desgraçado, mas né, o que eu disse? O que foi? Mas o que eu disse quando eu olhei pra Estátua da Liberdade? Ah, pode dizer, sim. Eu disse, Ranieri, aí tá gostando, a estátua é grande mesmo, gostou, que foi que você respondeu? Mas não é tão bonito como a de Santa Rita, não. Santa Rita é maior. É maior e mais bonita, é verdade. Maior e mais bonita. Nos pés da Estátua da Liberdade. Mas foi muito legal. Lá a gente descobriu que, inclusive, esse nosso colega da Red Hat, ele tem o pai de onde? Era de Pau dos Ferros? De Pau dos Ferros, minha gente. Que a cidade da minha mãe nasceu. Olha só. Então, são conexões que a gente vai desbravando por lá, que de verdade não tem preço. É muito legal, é divertido. E toda hora a gente aprende. Então, nem se fala o quanto eu aprendi aqui com o Ranieri. E eu quero sim que ele fale também um pouquinho... Não, desculpa, você ia falar aqui alguma coisa que eu lhe interrompi. Não, eu tinha concluído a fala. Mas você quer que eu fale dos óculos? Agora eu quero que você fale desses óculos, né? Ranieri toda hora lá com esses óculos e tal. Eu digo, meu Deus, se fosse eu ia perder em tanto canto esses óculos. Mas vamos lá, conta um pouquinho. Vamos lá, gente. Esses óculos Uma das tendências que a gente viu na NRF é justamente as inteligências artificiais vestíveis, né? O óculos é uma das IAs vestíveis, né? A gente viu algumas coisas, por exemplo, lá no stand da Lenovo, tinha uma parte de câmeras que visualizava o que o cliente estava vendo e ele mudava os displays de acordo, se eu estou olhando mais para esse local aqui, esse local tem mais itens de esporte, ele vai colocar propagandas de esporte. Ou seja, fantástico. No ponto de venda, uma coisa que para a sua área de estudo é maravilhoso, ou seja, aquilo que tem de remarketing, aquilo que tem de estratégia de atração da atenção do cliente nas redes sociais, você vê no ponto de venda, com as câmeras de inteligência artificial olhando e direcionando. E aí esses óculos, o que é que eles têm neles? Esse óculos ele tem uma câmera, né? E ele funciona, se eu puder traduzir de uma forma simples, você imagina que você tem um Alexa, só que essa Alexa, que eu posso perguntar alguma coisa, se eu de repente estou falando aqui com o Marcelo, não sei o que é alguma coisa, eu posso digitar aqui e perguntar o que é, ou eu posso perguntar falando, enquanto eu estou aqui, eu estou vendo a resposta. Será que o que eu estou falando aqui não está no teleprompter aqui, Marcela? Eita, será? Será? Eu não sei. Acho que não, porque a lágrimazinha que desceu aí, eu acho que não veio dos óculos, não. Sem lágrima nesse momento, né? Então, ele vê o que você vê, ele ouve o que você ouve. Então, eu tenho uma inteligência artificial que está me acompanhando o tempo todo, vendo o que eu vejo, ouvindo o que eu ouço. Então, eu posso ter um anjinho e um diabinho aqui do lado, que pode me estar dando ideias de coisas que eu posso ou não fazer, de caminhos que eu posso ou não seguir. E aí você começa a pensar, poxa, eu posso ser mais produtivo, porque numa relação com o cliente, na hora que eu estou olhando para aquele cliente, ele já identifica nas minhas redes sociais quem é aquele cliente, porque está na minha rede, e ele vai dizer aqui a mensaginha na tela, Marcela, fala sobre futebol, ele gosta, e ele torce pelo Flamengo. Aí você já vai lá e fala sobre aquilo, e aquilo facilita o rapport. Gente do céu. Isso tem um efeito positivo e tem uma série de coisas por trás disso. O quão reais serão as relações entre os seres humanos. Eu estou aqui querendo conversar com a menininha, ou no show, né? E aí o óculos visualiza aqui aquelas pessoas, eu conheço 10 daquelas, ele já olhou e 3 dessas pode ir que está no seu perfil, porque a minha IA aqui já sabe que você gosta disso. E fala dica para solteiros, viu? Que não é o caso, não né? Não é o caso, não é o caso. Dica para solteiros, gente. Mas isso aí, e aí você está aqui conversando com o seu colaborador, e aí o óculos te lembra a última entrega que ele fez, ou lembre de parabenizar, porque ele fez aquilo e você não teve a oportunidade de parabenizá-lo ainda. Então, tem coisas muito positivas que podem ser, mas tem coisas também que podem ser meio desafiadoras, porque você pode começar a imaginar, cara, como é que vai ser as relações
né? Você começa a pensar no Morfeu lá do Matrix, né? What is real? O que é real? O que é realidade? Então, mas, de qualquer forma, são tecnologias que lhe acompanham. Eu estou aqui num local, esse óculos, por exemplo, eu já cheguei lá no restaurante Navarro, aqui do Barreira Roxa, né? Do Senac Barreira Roxa. Olhei para o cardápio e disse, o que é que você acha que eu vou gostar? E aí ele disse, você vai gostar disso. Ou então ele pode dizer assim, eu tenho uma dieta vegana, o que é que eu posso, o que é melhor disso aqui? Ou eu estou com essa restrição nutricional, que tipo de coisa eu posso produzir? Então, eles passam a ser potencializadores do ser humano. Então, eu não estou falando de algo que vocês não viram, vocês estão vendo. Esse aqui não é tão bacana, eu gosto, ficou mais bonito o outro, eu achei o outro mais bonito. Segundo as minhas filhas, inclusive. Mas é um óculos extremamente tranquilo para usar, né? Assim, muito, muito funcional. E dá para fazer muita coisa, e dá para pensar e refletir sobre muita coisa. Ranieri, eu acho que eu vou pegar um ganchinho nisso aí que você colocou do what is real, né? O que é real, realmente? O que é que não está com um óculosinho ali falando para eu falar? Essa relação é genuína, não é? Enfim, eu acho que isso daí, independente da resposta, gera um estresse que às vezes está invisível pra gente, não é consciente, né? E lá na NRF também foi tratado sobre isso. Essa superficialidade, ou então esse aprofundamento, só que artificial. Isso gera um estresse na gente, que a gente ainda não sabe quais serão esses danos, né? Não sabemos mesmo. Então, cada vez mais vamos nos poupando do que pudermos. Mas, como que conseguimos ver isso daí através do comportamento de consumo hoje? As pessoas estão, sim, querendo algo que é real, no sentido de palpável. Vou lhe explicar. Lojas físicas. Muita gente é online e tal, mas cada vez mais as pessoas estão sentindo necessidade de experiência. E nada melhor, você também falou sobre isso daí, né? Só indo para um NRF, só indo para uma missão para realmente sentir tudo isso que é. Porque nós somos seres multissensoriais, a gente entende o mundo através de todos os nossos sentidos. Então daí a importância de uma loja física, daí a importância de viver uma missão, mas é aquele, eu vi e agora eu posso crer, é tipo isso, eu não sei até que ponto, né? Daqui a pouco isso aí também pode estar um pouco mudado. Mas a gente também tem que pensar sobre a perspectiva dos nossos clientes, né? Como que a gente pode dar uma tranquilidade para eles de contratar o nosso serviço ou então de se relacionar com a nossa marca? Eu tenho um ponto muito positivo por trabalhar com espaços físicos, isso aí realmente já é algo, mas o que a mais pode ser feito? A gente vê, há uns 2 anos, quando eu fui a primeira vez para a NRF de Singapura, eu me deparei com a cena que hoje você vai dizer, isso é normal. O pessoal com aquela maquininha digital, que nem quando eu era adolescente, que aparece ali o preview, né, pra gente excluir ou não. Eu disse, como assim? Tinha uma menina com iPhone, tinha uma menina com a câmera digital e tinha uma com a câmera descartável no aniversário lá num bar. Eu olhei, eu não entendi nada. Depois daquilo eu vi o boom que foi. Todo mundo resgatando as câmeras, né? Para uma época que eles viveram, não, porque eu vivi aquilo e eu não estou resgatando. Mas as pessoas mais novas que eu, que nasceram nos anos 2000, estão resgatando algumas coisas que eram da década de 90. E eu comecei a estudar por que isso. Na NRF do ano passado foi tratado esse conceito como anamoia. E eu disse, é a saudade do que não vivemos. Eu coloquei assim. Mas na realidade é como se fosse uma ancoragem. Elas se sentem mais seguras numa época que tinha talvez saúde mental mais ok, né? Ou seja, cada vez mais estão se remetendo. Então quando a gente vê algo vintage, ou então algo retrô, né, vindo aí à tona, as pessoas gostando muito de vinil, que foi o que eu trouxe na palestra que a gente fez na semana passada. Por que isso? Porque é algo que a gente toca, é aquilo que parece ser mais real, mais verdadeiro. Então, cada vez mais eu acredito que a gente vai, por um lado, ter a tecnologia e, por outro, da mesma intensidade, a gente buscando conexões que são reais e verdadeiras. E aí vai ser um desafio, né? Como que a gente vai lidando com isso? Vai ser um desafio. O Renato Russo já dizia que o futuro não é mais como era antigamente, né? Mas o passado também não. Quando a gente olha, por exemplo, um adolescente que está olhando para um vinil ou que está pegando uma máquina, ele está olhando para um passado que foi o meu passado. Né? E que passa a ser o presente dele, que em algum momento será o seu passado. Mas toda vida que você olha para o passado, você olha para o passado de pontos diferentes da sua vida. Uhum. Quando eu tinha 12 anos eu vivia alguma coisa, quando eu tinha 18 que eu olhei para aquilo, eu disse, caramba, o que eu fiz aquilo? Hoje, com 47, eu olho e vejo outras coisas. Então toda vida que a gente olha para o passado, a gente vê ele de forma diferente, porque o ser humano que vê é diferente daquele que estava lá. Então, você olhar para um equipamento desse, para um vinil, para uma máquina,
Eu estudo, eu já disse a vocês que eu estudo futuro do trabalho, faço palestras sobre futuro do trabalho nos últimos 10 anos. E sempre eu estudo, um dos slides padrão é Fórum Econômico Mundial. Quais são as competências dos próximos 5 anos, competências dos próximos 10 anos. Apesar da Amy Webb ter enterrado os relatórios de futuro agora no evento lá em Austin, mas... eu vi isso aí. Mas o que eu percebo quando eu olho os últimos 10 anos? Você tem uma variação entre competências. Em algum momento você busca competências socioemocionais, outra você está buscando só competências técnicas e outras socioemocionais, outra competência. O mundo vai acontecendo de forma cíclica, né? Então, algumas coisas do passado que as crianças ou os adolescentes olham hoje, ele olha para uma máquina digital e ele olha para a máquina digital como isso aqui é uma saída para uma pressão que eu tenho de rede social, de imediatismo e de coisas do tipo. Eu tenho que mostrar que o tempo é o meu. Ou seja, a forma dele olhar para aquele mesmo objeto do passado é diferente de quando eu olhei lá atrás, que eu disse, caramba, então eu não vou precisar de esperar 15 dias para mandar revelar a foto, ela vai sair na hora. Então, isso é muito bacana, porque você vê os ciclos de evolução e de involução. Por exemplo, fumar já foi legal, já foi ruim, já foi legal. Hoje você vê os adolescentes com vape, né, que não deveriam estar, mas estão aí. Por quê? Porque, às vezes, esquecem um pouco de um tempo passado, de uma lógica passada. Então, também aproveitar da experiência do passado, mesmo que ele mude ao longo do tempo, é muito importante, né? Então, realmente são desafios bem bacanas. Acho que tem muita coisa legal para olhar para frente também, né? Os jovens voltando a vivenciar algumas coisas, a quererem coisas presenciais. Eu acho que toda vida que eu vejo um jovem que leva uma topada, às vezes, assim, ou então que está no meio da rua e às vezes dá uma carreira atrás do outro, de gente que bacana, é mais um jovem que não está passando a tela para cima e para baixo. Existe solução para essa geração. Não é possível, Tá né? um correndo atrás do outro aqui. Menino, não corre atrás do outro, não. Vai cair. Mas que bom, tá se mexendo, tá se movimentando, né? É verdade. E o que eu mais olho, assim, pra essa geração, primeiro que geração tem ódio de ser classificado como geração, né? Você já disse, minha mãe dizia que eu era única, então como é que eu vou ser classificado dentro de uma geração? Então tem isso. Mas os seres humanos são diversos, eu acho que não existe nem melhor nem pior. Existe o que tem pra hoje, o passado que tá aí disponível pra que a gente possa aprender, que a gente possa se referenciar assim, e o futuro que, como Luana já disse, como foi o tema também da NRF, o futuro é agora, muitas vezes. E o presente é o que a gente tem, né, Ranieri, na realidade? É onde a gente pode trabalhar. É onde a gente pode trabalhar, então que sempre a gente faça o melhor. Mas, meu amigo, pra gente se caminhando aqui pro fim, que eu sei que suas atividades são infinitas ainda no dia de hoje, apesar de toda a potencialização que você fez aí com o sua IA. Mas eu quero que você deixe algum recado aqui pra gente, independente se for uma pessoa mais nova, se for mais velha, se estiver estagnado ou não na sua vida, mas eu quero que você dê uma mensagem do coração, não precisa ser profissional, não tem roteiro não. Agora é com você. Muito bem, obrigado. Se eu tivesse só uma coisa pra dizer, o que é que eu diria, né? Olha aí, pois é, de novo uma pergunta, né, pra lhe fazer pensar. Só que em um outro contexto, né? Primeiro que para aqueles que são jovens há menos tempo, e depois que são jovens há mais tempo, né? Porque velho é só na cabeça. Verdade. Velho é só quem tá na cabeça, quem tem a cabeça velha, mas o corpo ele é jovem há mais tempo ou menos tempo. Faça do mundo um lugar melhor. Faça daquilo que você faz algo que possa fazer a diferença na vida de outras pessoas, na sua, inclusive. Não pense somente nos outros, mas faça do mundo um lugar melhor, mesmo que seja com as pequenas coisas do seu dia a dia, profissional, pessoal, futuro, passado. Isso são elementos de uma conjectura que a gente está aqui, né? Dessa chuva que a gente está passando aqui nesse momento, né? Dessa oportunidade que a gente tem de viver. Então, se você tem que viver, faça como diria o Gabriel. Se você veio ao mundo, não. Você não veio ao mundo à toa. Então, se veio, faça alguma coisa boa, tá bom? Obrigado. Ô, Ranieri, muitíssimo obrigado, meu amigo. Foi um prazer lhe conhecer, aprender com você sempre, viu? Seja sempre muito bem-vindo também aqui à nossa casa, Quimera. E vamos continuar aí disseminando um pouquinho do conhecimento, quem sabe outras viagens também. Pois é. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser acompanhar a Ranieri, repete aí, por favor, o arroba. O arroba Ranieri com Y no final,
pimenta. Olha só, eu comentei com ele que ontem eu visitei uma cliente e ela disse, ela foi para nossa palestra, ela ficou encantada com todo o conteúdo compartilhado por Ranieri. E ela disse, como será que eu tenho acesso a outros lugares que ele vai estar e tal? Ranieri, o pessoal consegue ter acesso às suas palestras como que eu? É só dentro da instituição? Fala um pouquinho para quem quiser também lhe acompanhar. Bem, hoje eu tô com duas funções profissionais, digamos assim, né? Além de fazer algumas coisas que eu faço de consultoria e mentoria, mas eu sou o diretor do Senac, né? Então, o meu papel principal é esse, é isso que eu faço. Então, palestra eu faço como uma atividade secundária, gosto, porque minha missão de vida é aprender e desaprender para transformar o mundo num lugar melhor. Então, por isso que eu faço algumas palestras e apresentações. Na rede social você vai encontrar alguma coisa, mas a grande maioria das coisas que eu faço é assim, é convite de amigos, para poder ajudar e compartilhar, e tirar um pedacinho do dia para poder ajudar aí compartilhando algumas coisas. Vai procurar lá na rede social, que eu acho que vai encontrar, e de uma forma mais perene na Faculdade Senac RN. Eu estou como professor da faculdade agora, vou estar com disciplina de pós-graduação também. Então, vai me encontrar de forma mais próxima lá. Massa, imagina a riqueza do seu olhar sendo transmitido para esses alunos, viu? Então, agora vocês já sabem como encontrar também Ranieri. No que a gente puder ajudar, estaremos também à sua disposição. Vamos lá, né, meu amigo? Terminar o dia. Muito obrigada.